a função de um sociólogo? Será que o sociólogo só serve para dar aulas ou ele pode fazer outra coisa? Como ser um bom sociólogo? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica de hoje, o seu canal de filosofia e, por que não, também de sociologia, aqui no YouTube. E a gente vai responder essas perguntas que me foram enviadas lá no Instagram. Sim, elas me foram enviadas, vou até aqui pegar meu celular, pelo Claudemir Carneiro, né, que me enviou essa mensagem da seguinte forma. Boa tarde, estava te ouvindo em um vídeo no YouTube, você explicando sobre sociologia. Então provavelmente deve ser um vídeo sobre o que é sociologia. Vou até deixar o link aqui pro card, para quem quiser saber mais sobre esse vídeo, sobre o que é sociologia. E aí ele pergunta, qual é a função de um sociólogo? Qual é o campo de trabalho além da docência? O que fazer para ser um bom sociólogo? Então, já mando o meu abraço para o Claudemir Carneiro e também para todos vocês que têm interesse. Caso você tenha interesse, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou então ir lá no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas sempre tento responder a todo mundo. Então, bora lá, bora responder o Claudemir. Qual é a função de um sociólogo? Bom, a função de sociólogo, engraçado que a própria palavra que o Claudemir usou já é oriunda de um grande sociólogo, que é o Durkheim, né? Que é o Durkheim, tá aqui para quem não conhece. O Emile Durkheim já traz essa noção, por exemplo, de um funcionalismo da sociedade. O que é funcionalismo, Felício? Bom, a ideia de um funcionalismo, vou até também botar um outro card aqui para você conhecer depois mais a teoria do Durkheim, preza que as profissões têm uma função, toda a sociedade teria ali, e instituição teria uma função social para organizar e tudo mais. E aí, dentro desse espectro, a função do sociólogo seria estudar a sociedade, analisar a sociedade cientificamente, porque assim, analisar a sociedade, até a fofoqueira da sua vizinha também analisa. Qual a diferença dela para um sociólogo? É que o sociólogo faz isso com um método científico, e a sua vizinha faz de qualquer jeito. Então, ele analisa a sociedade de forma científica, analisa e tenta, muitas vezes, dar soluções para os problemas sociais e para as demandas sociais de forma analítica, usando o método científico. Então, é isso que um sociólogo faz. Ele olha, vê as interações sociais que muitas vezes acontecem, os problemas oriundos dessas interações sociais, e isso é típico de um sociólogo, ok? Então, típico de um sociólogo. E aí ele pergunta, tá, mas então o sociólogo ele só serve para dar aulas? Só pode dar aulas? Claro que não. Uma vez que o sociólogo ele cuida de analisar os problemas sociais e as interações sociais e as demandas que surgem disso, não é só na escola, nas universidades que você vai encontrar um sociólogo. Muitos institutos de pesquisa, por exemplo, usam e precisam de um sociólogo para entender uma demanda. Vou aqui fazer uma menção a uma grande amiga minha, que é a Vanessa Borges, que trabalha, por exemplo, no INCAPé, que é o Instituto... Eu tive que decorar aqui a sigla, que a gente sempre fala INCAPé, mas vamos lá, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, ela trabalha no INCAPé fazendo o quê? Ela é uma socióloga e ela analisa aquilo que os produtores rurais precisam e aí o INCAPé vai dar essa assistência dos problemas que ocorrem no campo. Porque às vezes um agrônomo, ele até pode saber ali de resolver o problema de agronomia, mas ele não entende das relações sociais que ocorrem no campo. E isso o sociólogo vai fazer. A mesma coisa para pesca, enfim, para entender ali as relações entre os pescadores e o mercado, muitas vezes. Então precisa de um sociólogo, muitas vezes, para entender essas relações e ver quais os problemas que são decorrentes dessa relação. Então, não só os institutos de pesquisa, os institutos de análise, os institutos também de políticas públicas, várias instituições que não são de ensino, também precisam de sociólogos. Muitas empresas, por exemplo, contratam sociólogos para compor seu RH. Sim, porque aí quando vai pegar, por exemplo, as questões de diversidade, ou até mesmo uma questão de entendimento interempresarial, o sociólogo vai ali tentar analisar socialmente o contexto da empresa. Então, há sim possibilidades, e eu acho que é mais fácil a gente ficar nessas instituições públicas, algumas até privadas, que fazem essas pesquisas de demanda social. Para algumas pesquisas, isso inclusive é necessário. Algumas instituições, institutos, a contratação de um sociólogo é obrigatória. Então isso é bom ter em mente. E aí, por fim, o nosso Claudemir pergunta, Felício, como é que eu faço para ser um bom sociólogo?
Aí, meu amigo, eu vou começar do básico. Para você ser um bom sociólogo, primeiro é essencial que você seja formado em sociologia, em ciências sociais, para ser mais exato, né? Porque só é possível ser cientista social, se você fizer a faculdade de ciências sociais. Só é possível ser sociólogo se você fizer ciências sociais. Então, você precisa fazer o curso. E, de preferência, numa boa instituição, né? Você não vai fazer em qualquer faculdade. E, além de fazer em uma boa instituição, uma outra... Então, a primeira dica é essa. Como é que eu faço para ser um bom sociólogo? Faça faculdade, de preferência, uma boa faculdade. E mais o que eu preciso? Você, obviamente, precisa ter um olhar crítico, apurado para as relações sociais. E como que eu vou ter isso? Amigo, não tem jeito. É lendo. É entendendo um pouco de sociologia, dos teóricos da sociologia. E aí vale lembrar que os teóricos da sociologia, como Durkheim, como Weber, eles bebem na fonte da filosofia, dos livros de filosofia. A sociologia só se separou da filosofia no século XIX, então é muito recente. Até o século XIX, sociologia e filosofia eram uma coisa só. Então você precisa, sim, ler os clássicos da filosofia para ser um bom sociólogo. Um sociólogo que consiga compreender as relações sociais. E aí eu faço aqui um jabá. Se você quer entender mais de sociólogos, eu vou aqui te dar uma chave de ouro para nossa biblioteca filosófica, que você pode ter acesso a vários livros, uma leitura a eles, com aulas, mais de 60 horas de aula acompanhada. E aí você vai ler os clássicos com aulas sobre todos eles, com um doutor em filosofia para te auxiliar. Então o link para nossa biblioteca virtual tá aqui, e essa biblioteca tem um monte de livro de filósofos e sociólogos, e você vai poder ler esses livros e ter aulas acompanhadas e ser um bom sociólogo, que é aquilo que o Claudemir mais quis saber. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado o Claudemir, e se ajudou o Claudemir e também te ajudou, clique aqui no like desse vídeo. Ou a descrição, aliás, o link para a nossa biblioteca e também para nosso curso virtual tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.